tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre algumas dicas na criação do fluxograma do chatbot. A persona, com quem o seu cliente está falando. Vamos ver o exemplo da mensagem. Olá, sou a Ana, assistente virtual da Piperon. Seja bem-vindo ao Bot Academy. Sempre apresente-se e deixe claro para o cliente que é um atendente virtual que está realizando a interação com o cliente. Não tente fazer o bot se passar por um atendente humano. Isso pode gerar desconforto para o seu cliente. Vamos pensar em um cliente que já está adaptado à tecnologia. Facilmente ele vai identificar pelo tempo de resposta, que é muito rápido do bot, que o atendimento é um atendimento virtual, não é um atendente humano que está falando com ele. Porém, um cliente mais leigo pode enviar um texto muito longo, enviar um áudio muito longo, vai receber uma mensagem automática do bot informando que não entendeu a resposta do cliente, e isso pode gerar um desconforto para o cliente e ele não gostar de ser atendido pelo atendimento virtual que está acontecendo ali naquele momento. Outra dica é, se definir um gênero para o seu assistente virtual, mantenha. No nosso exemplo, temos a Ana, a nossa assistente virtual. Ao longo de toda a jornada do bot, a comunicação será feita no feminino, pois é a Ana que está falando com o cliente. Não é obrigatório você definir um nome para o seu assistente virtual. Você pode simplesmente chamá-lo de assistente virtual. Mas recomendamos, pois o uso de personas para identificar o assistente virtual causa uma aproximação melhor do cliente com a empresa. Analise o seu público-alvo e defina a personalidade do seu bot. Então, se você tem um público-alvo mais descontraído, você pode construir jornadas de bot e jornadas de comunicação mais fluídas, utilizando gírias, mais emojis. Se você está construindo um fluxograma de chatbot para uma empresa de advocacia, por exemplo, para um hospital, o nível de formalidade da comunicação do seu bot tem que ser maior. Por quê? O público é diferenciado, né? O perfil do seu público requer uma comunicação mais formal. Então, é sempre importante analisar, né, quem é o seu público-alvo para poder fazer toda a transcrição da comunicação que o fluxograma do chatbot vai realizar com o cliente. A linguagem. Como o seu bot se expressa? Vamos ver o exemplo. Certo, só um momento que vou transferir você para um colega do time de suporte que vai lhe ajudar. Muito obrigada. Seu bot já tem uma persona. Ele que está falando com o cliente, portanto, não se expresse no coletivo. Então, se você já identificou, né, você já criou para o seu bot uma persona, ela é feminina ou masculina, ou é simplesmente um assistente virtual, não se expresse no coletivo. Estaremos transferindo para estaremos, faremos, vamos fazer. Evite expressões que remetem ao coletivo e sempre se posicione no papel da persona. Deixe claro para o cliente quando o bot estiver encerrando sua parte de atendimento e transferido para um atendente humano. Exatamente como nós colocamos aqui no exemplo. Seja claro, informe o cliente que já terminou a jornada do assistente virtual e a partir daquele momento ele está sendo encaminhado para um atendente humano. Seu bot já tem um gênero, então siga o mesmo padrão. Se você está utilizando uma persona com o gênero feminino, procure manter o mesmo padrão de linguagem no mesmo gênero durante toda a comunicação com o cliente. Se você estiver usando uma persona no gênero masculino, da mesma forma, utilize todas as suas mensagens no gênero masculino. Como, por exemplo, nós temos a Ana. A Ana fala muito obrigada. Se fosse um atendente virtual masculino, ele falaria muito obrigado. Evite o gerundismo. O gerundismo já incomoda um pouco as pessoas quando falado. Imagina ele sendo escrito. Fica mais complexo ainda e causa uma má impressão para o seu cliente. Embora o gerundismo seja bastante utilizado nas equipes de atendimento, evite usar o gerundismo na transcrição das mensagens do seu fluxograma de chatbot. Revise o uso da ortografia. Fundamental. Mesmo que o seu bot o seu público-alvo não seja um público tão formal, é fundamental que você revise sempre a ortografia do seu bot e escreva as palavras da forma ortográfica correta. Usando emojis. Quando e como usar ou não usar. Veja o nosso exemplo. Olá, sou a Ana, assistente virtual da Piperon. Seja bem-vindo ao Bot Academy. Colocamos um emoji de uma carinha sorrindo. O uso de emojis é algo muito comum. Portanto, o uso, desde que com cautela, não desqualifica o atendimento.
Então veja que é possível você utilizar, nós recomendamos o uso de emojis em algumas situações, dependendo da persona e da linguagem que está se utilizando para comunicação. Não existe uma regra de usar ou não usar, você pode adaptar o uso baseado na análise que você fez da sua persona e do seu público-alvo. Não use emojis aleatoriamente, utilize somente quando eles ajudarem ao cliente a focar no contexto. Então, utilize os emojis exatamente em momentos mais estratégicos, específicos, quando você deseja que o cliente foque naquela informação que o bot está enviando a ele. Analise se os emojis utilizados estão de acordo com o posicionamento da sua marca e com o público-alvo. Como já dissemos anteriormente, por exemplo, num caso de um escritório de advocacia, onde uma linguagem mais formal, talvez não faça tanto sentido colocar um emoji como se você estivesse criando um bot, por exemplo, para uma escola, que vai falar com jovens, adultos. E evite o uso de emojis em excesso. Emojis em excesso poluem a conversa, dificultam o cliente de focar na mensagem que está sendo enviada e pode gerar um mau entendimento do cliente em relação à mensagem que o bot está tentando passar. Investigue o cliente. Como fazer a investigação? Certo. Como eu posso lhe ajudar? Selecione uma das opções abaixo. Seja objetivo. Se você vai realizar perguntas, seja bem objetivo nas perguntas e nos menus que você quer construir. Sempre encerre cada abordagem com uma pergunta, exceto no final do ciclo. Então, fazer perguntas para o cliente ao longo da jornada do bot é mais interessante e facilita o compreendimento humano. Encerre o atendimento com objetividade e clareza. Então, se você estiver finalizando um atendimento pelo bot, seja claro, informe claramente que está fazendo o encerramento daquele atendimento. Evite questionários longos e cansativos. Se você está pensando em construir um fluxograma de chatbot com algumas perguntas, recomendamos que você faça o uso das perguntas com cautela. Bots muito extensos, com muitas perguntas e às vezes até perguntas desnecessárias, fazem com que o cliente abandone o fluxograma de chatbot e tenha uma má impressão em relação à empresa. Então, evite fazer questionários muito longos e cansativos, pergunte somente aquilo que realmente é relevante e necessário para qualificar o cliente e encaminhá-lo para um atendente humano. Sempre que possível, utilize menus com botões. Por experiência, verificamos que os menus que têm botões na sua formação são bem mais aceitos e bem mais compreendidos pela interação humana. Então, por isso, recomendamos fortemente a utilização de menus com a opção de botões que facilitam a interpretação do cliente. Filas de atendimento. Segmentação do atendimento. Selecione uma das opções abaixo, suporte, comercial ou financeiro. Segmentar o atendimento é uma das finalidades de um chatbot, então lembre-se de fazer isso. Por que é importante segmentar? É importante que você tenha filas de atendimento diferentes. Uma fila para o suporte, uma fila para o comercial, uma fila para o financeiro, e equipes responsáveis especificamente para atender o suporte, para atender o comercial, para atender o financeiro. Isso vai fazer com que o cliente, à medida que ele vai avançando no fluxograma do chatbot, ele seja encaminhado para a pessoa correta, aquela pessoa que realmente vai resolver o assunto dele. Vamos imaginar que você não segmenta, você cria uma fila geral para todos os atendimentos caírem numa única fila de atendimento. E você tem um time de comercial, um time de financeiro específico para tratar estes assuntos. Porém, todos os seus atendentes estão alocados na mesma fila de atendimento. Pode acontecer do cliente, se você não segmentar seu atendimento, cair com um atendente do comercial pedindo informações sobre suporte, por exemplo. Isso vai fazer com que você tenha um volume muito grande de atendimento e não está direcionando esse atendimento correto para a pessoa certa com que vai ser responsável por tratar aquele assunto que o cliente veio buscar. Se preferir, defina uma fila de atendimento inicial. Como nós já vimos nas nossas descrições de jornada do bot, nós podemos definir uma fila inicial, a fila principal, que é a fila que, caso o seu cliente não interaja com os menus, porque pode acontecer de você enviar um menu e o cliente não entender qual opção de atendimento ele quer e ele parar ali naquela interação e não responder mais. À medida que se você define uma fila inicial, se o cliente não interagir mais com o bot, esse atendimento vai ser transferido para essa fila e o cliente vai receber um atendimento humano que vai perguntar para ele o que realmente ele deseja.
Então, você pode, na construção do seu fluxo, já definir no início da jornada uma fila de atendimento inicial para estes casos, das pessoas que interagem com o seu fluxograma, não entendem, algumas perguntas ou algumas interações que o assistente virtual encaminha para ele na tela. Ele não compreende essas informações, então ele vai ser encaminhado para uma fila de atendimento humano por falta de resposta. Você poderá alterar a fila de atendimento quantas vezes forem necessárias. Então, vamos imaginar que você já iniciou a sua jornada de atendimento lá com uma fila principal de suporte. À medida que você vai interagindo, você colocou um menu de opções. Selecione uma das opções abaixo, suporte, comercial ou financeiro. Já no momento que ele selecionar uma dessas três opções, você já pode definir uma fila para suporte, se ele selecionou a opção 1, uma fila para o comercial, uma fila para o financeiro. A partir do financeiro, por exemplo, você tem outras perguntas. Vamos imaginar que o cliente parou de responder, ele entendeu que eram muitas perguntas, ele não estava conseguindo compreender. Então, nesse momento, você já definiu lá no início do fluxo que a fila, que se ele selecionasse a opção financeiro, a fila seria a fila financeiro, ele mesmo não respondendo as demais perguntas, ele já vai ser encaminhado para essa fila que você setou a partir do momento que ele já selecionou a primeira opção. Ao utilizar a ação encaminhar para a fila humana, o atendimento cairá para a última fila atribuída. Então, se você definiu uma fila inicial, mas passou-se a jornada do fluxograma do chatbot, em um determinado momento você alterou essa fila inicial para uma outra fila de atendimento e usou a ação encaminhar para a fila humana, automaticamente o bot já vai direcionar não para aquela fila de atendimento inicial, mas sim para a fila que você setou ali na construção do seu fluxo. Encerrar o atendimento. Como finalizar os atendimentos? Muito obrigada, seu atendimento foi finalizado. Caso precise conversar novamente, é só chamar. Para finalizar o atendimento do chatbot, utilize a ação inserir tabulação. Da mesma forma que um atendente humano, quando ele deseja encerrar o atendimento, ele insere uma tabulação com a reação de finalizar atendimento, o bot também é capaz de finalizar um atendimento sem encaminhar para um atendente humano, simplesmente utilizando-se a ação de inserir tabulação. Deixe claro para o cliente que o atendimento está finalizado. Conforme nós mandamos aqui na mensagem, seja claro, seja objetivo, informe o cliente que encerrou a jornada do atendimento virtual e que o atendimento dele está sendo finalizado, mas nunca deixe de se colocar à disposição do cliente para continuar a conversa caso ele queira falar novamente com a sua empresa. Então, é sempre interessante, ao finalizar a frase, se colocar à disposição do cliente para ele continuar a interação em algum outro momento. Ative ou desative a pesquisa de avaliação para o bot. Então, nas configurações das pesquisas de avaliação, você poderá definir que o bot também será avaliado. É interessante aplicar a avaliação do atendimento para o bot, para que você compreenda qual é a percepção do seu cliente em relação a esse fluxograma de assistente virtual que você montou. Então, é interessante, recomendamos o uso da pesquisa de avaliação para o bot, não só para o atendente humano, mas também para o bot. Pronto! Agora você já conhece as nossas dicas para a criação do seu fluxograma de chatbot.